Caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo nós vamos comentar sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 8º ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Caros alunos e alunas, depois de você ter lido o conteúdo, ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa segunda semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e até mesmo bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades propostas. Para essa segunda semana, o tema estudado foi regionalizações no pós-Guerra Fria. E para a questão de número 1, pediu para você observar o mapa no texto acima e fazer o que se pede. Portanto, nós tínhamos um mapa para ser analisado. E na letra A pedia-se: anote em seu caderno os nomes e as respectivas áreas de influência dos principais polos político-econômicos mundiais no início do século XXI. Bom, nesse século XXI nós estamos observando a nova fase da globalização, onde nós temos então a nova ordem mundial predominante e a principal característica é a multipolaridade, com vários polos de influência, tanto político quanto econômico. E nesse caso, nós temos os Estados Unidos, que é uma área de influência no continente americano. Nós temos na Europa a Alemanha como uma área de influência tanto no continente europeu quanto africano. E no caso da Ásia, nós temos a China e o Japão como área de influência na região do Pacífico e Oceania. Nós temos ainda outros polos de influência menores. No caso, nós estamos falando da comunidade dos Estados independentes, que tende a ser influenciada pela Europa e o Oriente Médio, que são áreas de disputas dos 4 polos mundiais que tendem a influenciar a região, principalmente pelos Estados Unidos. Na letra B, pediu para se comparar esse mapa com o mapa da semana passada e anotar o que você observou sobre a posição dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão no cenário mundial. Bom, ao comparar então os dois mapas, da primeira e da segunda semana, podemos concluir que, primeiro, o mapa da semana anterior mostrou um mundo bipolar, dividido entre os Estados Unidos, que é um país capitalista e que na época da Guerra Fria representou os interesses capitalistas, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representava então o socialismo. E o mapa dessa semana já mostra um mundo mais multipolar, com vários polos de poder, representando então a globalização. A Europa Ocidental e o Japão estavam enfraquecidos economicamente e militarmente durante a Guerra Fria, naquela época do mundo bipolar. Já no mundo multipolar, nós temos esses dois países emergindo como polos fortalecidos e se afirmaram como potências econômicas e militares nesse mundo da nova ordem mundial. Para a questão 2, pediu-se para observar esta imagem aqui abaixo. Aí tem um texto que diz o seguinte: o Muro de Berlim está de volta. Meio século depois de ser construído e 2 décadas após a sua destruição, algumas partes do muro que dividiam a cidade de Berlim estão sendo reconstruídas para a posteridade, para a alegria dos turistas que buscam ter uma visão de como era a cidade durante a Guerra Fria. Bom, pergunta-se, o que chama a atenção nesse contexto? Pesquise, se possível, ou converse com seus familiares sobre qual a finalidade do muro no período da Guerra Fria. Bom, aluno, você pode então enfatizar a questão turística do Muro de Berlim, o saudosismo, a saudade da época do período da Guerra Fria, no tocante então à fase importante no período da história da Alemanha, sendo que o muro foi construído em 1961 ao redor da cidade de Berlim, a capital da Alemanha,
dividindo essa capital em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, sendo a capital da Alemanha Ocidental Berlim. E essa construção tinha como proposta isolar essa cidade e fechar, né, as suas fronteiras com a Alemanha Oriental para impedir que as pessoas da Alemanha Oriental, que correspondia então ao socialismo, entrassem para a Alemanha Ocidental, para o lado capitalista. Foi um dos grandes símbolos que evidenciaram o período da polarização do mundo no período da Guerra Fria. 3. Cite 2 fatores que levaram ao colapso do mundo bipolar. Bom, gente, o período da Guerra Fria, de 45 até 89, ele representou um momento muito específico da bipolaridade do mundo. De um lado o capitalismo, do outro o socialismo. E vários fatores levaram ao fim desse período com a queda do socialismo. Primeiro, que as economias dos países socialistas começaram a apresentar sinais de esgotamento, né? Os enormes gastos com a corrida armamentista impediram que acompanhassem então as inovações trazidas pela terceira revolução industrial, principalmente no tocante ao uso da tecnologia e da informática no processo de produção industrial. Também outros fatores, como a flexibilização e a descentralização das atividades produtivas. Bom, e a população desses países também mostrava uma crescente insatisfação, né, com infraestruturas deficitárias, falta de alimentos e também a falta de liberdade imposta pelos regimes totalitários. Diante desse quadro, então, os governantes começaram a implementar reformas políticas e econômicas, caminhando em direção do fim do socialismo em direção ao capitalismo. Questão 4. Observe a tabela. Maiores economias do mundo, o ranking de PIB em bilhões de dólares de 1950 até 2013, dos seguintes países: Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e China, de 1950 até 2013. O PIB representando então as maiores economias do mundo, sendo que em 1950 predominava-se os Estados Unidos, né, em primeiro lugar, depois a Rússia, em termos então de PIB em bilhões de dólares. Já em 2013, nós temos então os Estados Unidos continuando como a maior potência econômica mundial, e em segundo lugar nós temos o caso da China, e a Rússia então deixa de ser, né, o país na posição de segunda economia maior do mundo. E pergunta-se, mencione o papel das novas potências para a crise da bipolaridade e o nascimento da nova ordem mundial, diante do que foi exposto na tabela. Bom, gente, as duas potências, né, a União Soviética e os Estados Unidos, em virtude dos elevados gastos para manter a corrida armamentista, né, e espacial, firmaram acordos para a redução do arsenal nuclear, amenizando então as tensões do período da Guerra Fria. E com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram as novas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. E já no início dos anos de 1990, a nova ordem mundial, né, o período da globalização, apresentava como centros econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, né, as 3 grandes áreas de influência, de polos de influência que existiam na época. Isso tudo, né, traziam então novas potências para comandar o cenário da globalização, deixando de lado países como a Rússia, que fazia então uma centralidade no período da bipolaridade. Questão 5. Em 2013, a China era a segunda maior economia do planeta, produzindo quase 15% de toda a riqueza mundial. Pensando nisso, podemos afirmar que a posição ocupada por esse país no mapa e na tabela das atividades anteriores corresponde ao seu papel no cenário internacional atual? Apresente argumentos que justifiquem sua resposta e procure em casa produtos que tenham sido fabricados por esse país. Registre em seu caderno. Bom, gente, nós temos então uma questão misturada aí entre uma resposta pessoal e um pouco de conteúdo que deve ser analisado nas tabelas e no texto apresentado para essa segunda semana. Bom, primeiro que nós temos a resposta que sim, a posição da China na tabela e no mapa representa sim a segunda potência mundial,
como pode ser confirmado na tabela da questão anterior. A China teve um grande investimento no setor industrial, com a produção em massa. Isso porque os preços dos produtos chineses são baratíssimos em relação a outros mercados, né, dando para o país uma fantástica competitividade no cenário internacional. Isso porque a matéria-prima e a mão de obra são baratíssimos em relação a outros países. E o Estado chinês procurou então acelerar ainda mais o crescimento econômico por meio de fortes investimentos na construção de portos, aeroportos, pontes, ferrovias, além dos investimentos em educação, treinamento de mão de obra. Dessa forma, a China continua então sendo a segunda potência mundial em termos de PIB e economia. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Meu forte abraço e meu muito obrigado.